A paz do Senhor a todos, boa noite. Pastor, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder estar aqui nessa igreja, diante desse povo aqui, né? E eu trago um abraço ao pastor Natanael, meu pastor. Sou pastor auxiliar da Bola de Neve. Estou debaixo da autoridade do pastor Natanael. Estou na igreja, estou com ele há praticamente 15 anos, né? Tudo que sei, aprendi com ele. Meu pai espiritual, minha referência, meu espelho, um homem que me ensina muita coisa, né? E pela autorização dele, eu estou aqui nessa noite com muita alegria. Obrigado, querido. Com muito prazer, com muito amor no meu coração, porque eu vim aqui falar de um assunto muito importante. Nós vamos orar primeiro, mas só dando uma introdução para você aqui. Nós vamos falar de algo muito importante nessa noite, que é sobre intercessão. É uma coisa que eu aprendi desde que eu me converti, que a intercessão, ela pode mudar o rumo de uma história, ela pode mudar o rumo de uma cidade, como o pastor falou aqui. E temos visto muitas coisas acontecerem lá em Balneário, que eu vou contar para vocês ao longo dessa noite, e eu quero profetizar aqui também. Amém, pastor? Vamos orar? Se você puder fechar os seus olhos, baixar sua cabeça por um instante. Aleluia, Jesus, nós te louvamos nessa noite. Aqui nós estamos porque assim o Senhor nos permite, diante de tantas pessoas importantes para o Senhor, importantes para o reino, potenciais, homens e mulheres dispostos para estar aqui numa terça-feira à noite, depois de um dia de trabalho, um dia difícil talvez, mas se propõe a estar aqui para ouvir um pouco mais da tua palavra, o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite. Espírito Santo de Deus, que eu possa falar apenas, mas o Senhor venha nos explicar, venha conduzir esse culto, esta reunião, em nome de Jesus Cristo. Eu entrego a minha vida ao Senhor, que o Senhor possa usar a mim como teu instrumento apenas. Careço de graça e de misericórdia. Eu sei que eu preciso disso para estar aqui nesse altar, que é um lugar santo, um lugar separado. Em nome de Jesus, eu quero repreender todo o roubo dessa palavra, toda a dispersão, toda a desconcentração, toda a sonolência, tudo que venha, Pai, a manipular a palavra do Senhor. Eu quero repreender e cancelar em nome de Jesus. E que o teu reino venha se manifestar em nosso meio, que a tua palavra venha edificar os corações, e que tenhamos aqui uma noite poderosa na presença de Deus e de liberdade no Espírito Santo. Anjos do Senhor, continuem aqui ao nosso redor, nos dando condições para que nós estejamos aqui com a paz do Senhor em nosso coração. Enquanto estamos aqui, meu Pai, guarda a nossa família que talvez esteja em casa, a mesma proteção que temos aqui, que eles tenham lá, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Queridos, eu me converti em 2005, com 30 anos, já estou com 46, e sempre gostei muito de orar. Quando me converti, eu morava em Londrina, no Paraná, lá não tinha Bola de Neve nessa época. Eu me converti na igreja presbiteriana independente, uma igreja tradicional. Aprendi ali na igreja a ler a Bíblia, a buscar ensino na palavra, e desde então eu comecei a ler a Bíblia e tomar gosto pela leitura, coisa que eu não fazia antes de me converter. Não gostava de ler, não gostava de estudar. Fiz a minha faculdade, fiz a minha escola daquela maneira. Mas quando eu conheci Jesus, eu aprendi a estudar, aprendi a ler, e comecei a ler a Bíblia, e eu pude descobrir muita coisa na palavra que edificava a minha vida. E eu gostava das guerras e batalhas, e aquilo começou a me chamar a atenção. E eu vim embora para Balneário em 2006, eu tinha 1 ano de convertido. Aqui fui a Bola de Neve, e ali estou até agora ali. Cheguei em 2006, 2007, fui chamado para intercessão. Éramos em apenas 5 intercessores. Fiquei ali 2007 até 2009, eu fui enviado a um outro ministério na própria igreja, que eu mergulhando na palavra, que é o ensino da Bíblia. Eu comecei a ministrar ensinando a Bíblia. 1 ano depois retornei para a intercessão, para assumir a liderança do ministério em 2011, e estou até agora na intercessão. Nós estamos lá em 34 intercessores hoje, e eu quero falar um pouco sobre oração e intercessão para você, algo que queima o meu coração. Posso falar para você que desde que eu me conheço por crente,
Eu sou um intercessor, gosto de orar. E quando eu me converti, a minha esposa, eu queria que ela me acompanhasse. E eu ficava 1 hora em oração e ela, depois de 15 minutos, ela dormia. E aquilo me incomodava. Como é que você pode dormir? Porque eu comecei a identificar que eu tinha um chamado na minha vida, que era para dobrar o meu joelho e passar tempo em oração, buscando a face de Deus. E eu pude descobrir a importância desse momento, do meu lugar secreto, do momento que eu paro tudo na minha vida para me dedicar a conversar com Deus. A oração nada mais é do que a sua conversa com o seu papai, com o seu pai. A sua conversa, o seu tempo que você para tudo, você desliga o teu telefone, você fecha a sua porta, você apaga a televisão, você manda todo mundo embora do quarto, e ali você fica, você e Jesus. Nada pode tirar você desse lugar. Você, eu, nós temos que entender e temos que nos organizarmos para que nada nos roube desse lugar, nada nos tire desse secreto, dessa presença de Deus, que é aquilo que edifica a nossa vida. Existem alguns estudos que nos mostram que Jesus orava em média mais ou menos 4 horas por dia. Antes de começar o dia, ele orava esse tempo. Os discípulos acordavam, cadê Jesus? Ele estava voltando do monte. E Jesus chegava lá embaixo na cidade, ele curava o enfermo em 1 segundo, expulsava o demônio em 2 segundos. Ele não orava pelas pessoas, ele só dava voz de comando, ele dava ordem. E as coisas aconteciam. Por quê? Porque a batalha era travada nas 4 horas que ele travava lá em cima, se preparando, apresentando a Deus a agenda dele. E Deus ia enchendo ele do Espírito Santo, do poder do Pai. E quando ele descia do monte, ele descia com fogo, pronto para fazer o que Deus tinha para ele. Quando eu saio de casa, eu preciso sair depois de um tempo de intercessão, de oração. Eu preciso apresentar o meu dia a Deus. Eu preciso apresentar o que eu vou fazer, o que eu nem sei que eu vou fazer a Deus. Senhor, o meu dia está nas tuas mãos. E aí você começa a colocar tudo diante dele, antes de você sair da sua casa. Acorda 1 hora mais cedo, dorme menos. Intercessor dorme menos e come pouco, nós vamos entender depois. Porque ele se consagra, ele tem que entregar algo a Deus. A oração é o ato de entrar em comunhão com Deus. É nesse momento que você entra na presença de Deus por meio da sua fé, porque você não vai ver Deus. Ele pode até se apresentar para você de alguma maneira, mas você não vai ver Ele pessoalmente como você está me vendo aqui talvez. Você entra na presença de Deus por meio da fé, com palavras audíveis ou silenciosas. A oração é o nosso jeito de falar com Deus. E você pode ter certeza de uma coisa: se você estabelece um horário para falar com Ele, Ele nunca vai faltar a esse encontro. Ele nunca vai faltar a esse encontro. Se você estabelece um horário na madrugada para você acordar às 3 horas da manhã, Ele vai estar lá te esperando às 3 horas da manhã. Você pode falhar, mas Ele não falha. Todas as vezes que você marca um horário com Jesus, Ele vai estar lá para te esperar. E a oração é um horário com Deus, é um encontro com Deus. Quanto mais você se comunica com uma pessoa, mais você vai conhecer. Eu conheço a voz do meu pastor de longe. Se ele falar alô, eu sei que é ele. Por quê? Eu estou há 15 anos com ele. Eu conheço ele, passo tempo com ele. Talvez com vocês eu não tenha essa intimidade, mas se com algum de vocês aqui eu passar 1 mês falando todo dia pelo telefone, vai chegar um momento que eu não preciso ver que você é você mesmo. A sua voz eu já vou identificar que é você. Por quê? Passamos tempo juntos, adquirimos uma intimidade. E a oração é exatamente isso: adquirir intimidade com Deus, para que você possa ouvir a voz dele. Ele sempre está falando conosco. Nós, pela nossa talvez distância dele, não reconhecemos a voz dele, mas ele está em constante movimento, trabalhando em nosso favor, nos conduzindo no melhor caminho para se andar. Eu preciso passar tempo com ele, para que eu possa conhecer a voz dele, para que eu possa identificar o que ele tem para a minha vida. Isso é oração. O significado da palavra íntimo no nosso Aurélio é que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial ou afetuoso, estreitamente ligado,
O âmago, a parte mais íntima de um ser. A alma, amigo íntimo. Intimidade com Deus. O seu amigo íntimo, o seu melhor amigo. Eu falo assim para o meu filho: filho, você é o meu melhor amigo. Eu falo isso para ele. Imagina o meu pai lá em cima falando isso para mim: filho, você é o meu melhor amigo. E ele é o meu melhor amigo. Você tem um amigo que cuida de você, independente se você passa momentos de solidão ou não. Jesus está lá, à direita do Pai, fazendo o que por você? Orando. Ele está intercedendo por você à direita do Pai, sem parar. Ninguém ora por mim. Ora. Jesus ora por você. Ele é o seu intercessor fiel. O tempo integral Ele está orando por você. É a oração que nos mantém em comunhão com Deus. A oração também é um diálogo e não um monólogo somente. Você fala e você escuta. Deus fala e Ele também escuta. Nós temos que aprender a ouvir a Deus. Como? Pela nossa intimidade com Ele. Há um livro do autor chamado Benny Hinn, que talvez vocês conheçam, chamado Bom Dia Espírito Santo. Ele relata no livro que ele passava horas conversando com o Espírito Santo. Horas. Ele trabalhava, quando ele voltava para sua casa à noite, ele ia para o seu quarto, e ele ficava a noite inteira ouvindo o Espírito Santo e conversando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, querido. Ele fala, ele escuta, ele fica triste, ele fica alegre. Nós temos que entrar nesse nível de fé primeiramente. De fé, eu posso ouvir o Espírito Santo, eu posso ouvir a Deus, eu posso conversar com Ele e saber que Ele também está me ouvindo. Ele quer te ouvir. Ele quer saber como você está. Por mais que Ele já saiba, Ele quer que você fale. Por quê? Porque Ele é um Deus de comunicação. Ele é um Deus que colocou alguém na terra para se comunicar com Ele. A nossa língua é para falar coisas agradáveis a Ele, coisas de adoração a Ele, palavras de adoração, palavras que possam trazer a presença dEle para você, chamar a atenção dEle. Por isso que nós temos uma língua em nossa boca, não para falar besteira, coisa que não edifica em nada, mas para falar algo que chame a atenção do Pai. A oração é um dos maiores, os mais extraordinários meios de graça de que o homem pode dispor. É pela oração que você expressa o seu amor e a sua lealdade para o seu Deus, para o nosso Senhor. Lealdade. Senhor, eu confio em Ti. Mesmo que o mundo diga não, eu vou confiar no Senhor até o fim. A minha vida não se baseia pelas notícias, pelo entretenimento que vem lá de fora. Não, a minha vida se baseia pela Bíblia. O que o Senhor falou, eu vou acreditar. Não importa o que me aconteça, onde eu vá parar, eu vou parar lá, mas a Bíblia vai comigo. Fidelidade, lealdade ao Senhor, à sua palavra. A oração é um privilégio de todo cristão. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso agora à sala do Pai, e nós podemos chegar na presença dEle a qualquer hora do dia ou da noite e sermos recebidos. Você é recebido por Deus na sua sala, no seu secreto. Ali você pode chorar, ali você pode se render, não diante das dificuldades, não diante do inimigo. A nossa rendição é aos pés do Senhor. Lá nos rendemos, lá nós choramos, lá nós gritamos, lá nós damos risada com Ele. Nós temos liberdade na casa dEle, na sala dEle. Ele é o nosso Pai. O meu filho da minha casa, pastor, ele pode abrir a geladeira, ele pode ir no meu quarto, ele pode ligar a televisão. Ele tem liberdade na casa do Pai. Não precisa ficar pedindo: pai, posso ir para o meu quarto? Pai, posso abrir a geladeira? Pai, posso ligar a televisão? Não precisa pedir. Ele tem a liberdade, ele tem lugar na minha mesa, ele come comigo, come conosco. Ele tem liberdade na minha casa. Eu sou o pai, ele é o filho, ele está na casa do Pai. E nós com Deus é a mesma coisa. Nós temos liberdade na casa dEle, na sala dEle. Nós temos liberdade na presença dEle. Não é um Deus tão longe que não temos acesso. Pelo contrário,
O véu que separava já não separa mais. Nós podemos adentrar a sala do trono. Nós podemos ter acesso a Ele. Amém, igreja? Em Hebreus 4, 14 a 16 diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Podemos chegar com confiança à sala do trono, na esperança e expectativa de sermos ajudados no tempo oportuno do Senhor. O que estamos vivendo nos últimos meses? Aonde estamos buscando esperança? Eu vou confessar uma coisa para vocês: eu não vejo muito televisão, principalmente jornal. Nós temos um irmão na igreja, que é o Peter. Ele trabalha numa rádio em Balneário. De manhã cedo ele tem um programa das 7 às 9. É um programa de jornalismo. E ele passa para mim, ele envia no WhatsApp da galera assim as notícias. Ali que eu me informo das coisas. É por aquelas notícias que eu sei que ali é algo verdadeiro, não tem nada tendencioso, e é o que eu preciso saber. Porque se eu for me basear pelo jornalismo que passa na televisão, quanto tempo eu ia aguentar sem me contaminar? Eu preciso ler a Bíblia, querido. Eu preciso entender a verdade. A verdade, ela expõe toda a mentira. A polícia canadense, ela é expert em identificar cédulas falsas. Sabe como que ela faz isso? Ela estuda a verdadeira. Se eu estudar o que é verdadeiro, facilmente eu vou detectar o que é falso. Porque a verdade, ela humilha a mentira. Ela expõe, ela pisa na mentira. Ela põe o que está no escuro na luz. Estude a Bíblia. A Bíblia tem tudo que você precisa para esses dias. Tudo que você precisa. Não precisamos ficar alienados ao mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Busque informações, sim, mas cuidado com aquilo que você está ouvindo. Que você possa ouvir o Espírito Santo, porque é Ele que coloca dentro de nós a nossa oração. A nossa oração vai muito mais além de uma lista. Uma lista de motivos, de pedidos. Todos nós temos, isso não é errado. Mas quando você começa a adentrar a esse mundo de intercessão, de oração, você passa a entender que a tua lista, muitos aqueles motivos vão saindo da lista. Porque você começa a entender que você está orando por pessoas, por situações, por cidades, por motivos importantes que vai muito mais além do que a minha lista de oração ali. O intercessor, que é intercessor, que tem esse chamado dentro do coração, ele começa a entender que as coisas dele vão ficando muito menores, os motivos de oração. E ele começa a olhar muito mais para as coisas, para a cidade que eu moro, para a minha família, para a minha vizinhança, para a minha igreja, para as ovelhas, para a minha nação, para os enfermos, para a educação, para a economia, para a saúde, para a segurança. Olha quanta coisa. E ele percebe uma coisa, que enquanto ele está fazendo isso, Deus está cuidando dele e das coisas dele. Enquanto ele se preocupa com as coisas que Deus coloca para ele, Deus cuida dele, como se fosse: olha filho, você faz isso que de você eu cuido. Faz isso aqui, ó, eu estou pedindo isso aqui para você. As tuas coisas que você acha importante, que são importantes, pode deixar, eu vou cuidar para você. Agora faça isso aqui. Deus está no céu esperando a oração dos filhos. Deus, Ele responde a oração que é feita. Ele vai agir na terra quando alguém orar, quando alguém da terra clamar a Ele e orar. Depois de 430 anos de escravidão, Ele ouviu o clamor do povo. Por isso que Ele foi lá no Egito, porque o povo estava clamando, o povo estava pedindo há anos. Ele ouviu o clamor, por isso que Ele mandou Moisés lá. Ele ouviu o clamor. Ele quer escutar você, os seus clamores, as suas dificuldades. Ele quer ouvir o que você tem para falar para Ele.
Quanto tempo nós temos investido? Eu nem falo gasto, porque é ruim essa palavra, mas quanto tempo nós temos investido na oração? Quanto tempo eu tenho parado do meu dia para me dedicar a isso? Isso tem edificado as vidas. Uma igreja forte é uma igreja que ora, que dobra o seu joelho, nos piores e nos melhores momentos. Nós temos uma nação chamada Brasil, que temos um governo hoje, porque é fruto de oração. Gostando ou não, a igreja tem orado por muitos e muitos anos, para que o Brasil tivesse uma mudança. Muitos e muitos anos. Intercessores que hoje têm 60, 70 anos, oram pela nação brasileira há 30, 40, 50 anos. Para que o Brasil fosse diferente, para que os jovens se convertessem. Eu tenho 46 anos, quando eu era adolescente, eu era católico não praticante, ninguém era evangélico, eram protestantes que falavam, e ninguém era, tudo católico não praticante. Mas havia alguém naquele momento orando o quê? Que os jovens se convertam, que o Brasil se converta ao evangelho. O que aconteceu 20 anos para cá? Não é à toa, fruto de oração, intercessão. Homens e mulheres que ninguém conhece. O intercessor não tem crachá, não tem camiseta, ele trabalha nos bastidores. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é, nunca é chamado no altar, não recebe tapa nas costas e nem muito obrigado, porque ele trabalha para Jesus. O Senhor honra ele. Ele não trabalha para receber honra dos homens, não. Eu falo lá para o ministério, nunca vocês vão ser chamados no altar, nunca, porque o que nós fazemos é orar pela igreja, pela terra, pelos pastores, pela liderança, pelos ministérios. É o que nós somos chamados para fazer, e somos honrados. Mas se você quer um destaque na folha do jornal, não vai ter, porque não é para isso. O nosso trabalho é nas internas. Nós temos na igreja intercessores que ficam no culto e uns que ficam na salinha. Durante o culto eles estão lá em cima. Lá eles ficam orando, eles escutam o culto num alto-falante e vão intercedendo tudo que eles vão entendendo que é necessário. E os que estão aqui embaixo cuidam do culto. E lá em cima é onde eles profetizam, é onde eles travam a batalha, para que tudo corra de acordo com a sua normalidade de um culto. Porque você pode acreditar no que eu vou falar para você, o diabo odeia o culto. Ele odeia quando você vem aqui, ele odeia quando você entra nessa cadeira aí. Ele quer de todas as maneiras roubar você desse lugar, desse momento que você passa aqui. Mas alguém está orando. Eu sou fruto de oração. Eu me lembro que eu chegava nas madrugadas daquela maneira, e eu via a luz da minha mãe no quarto acesa, e eu via ela orar por mim de madrugada. Fruto de oração. E hoje ela está lá, ela me vê pregar. Pensa, eu estava perdido no mundo, nos vícios, e ela lá intercedendo. Meu filho não é isso que está aí, meu filho é homem de Deus, não é esse que está aí agora. Ele vai para a igreja, ele vai se converter. E não foi de um dia para o outro, é um processo. Mas o que Deus fala, Ele cumpre. Ele é fiel com o seu povo. Então não desista de nada na tua vida que Ele colocou para você. Sua família, seus filhos, sua vida, não. Você precisa ser um guerreiro de Deus nessa geração. A intercessão é um tipo de oração. Eu vou adentrar mais aqui no ministério. É um tipo de oração. Ah, mas eu não sou intercessor. Você é. Porque o que é o intercessor? É orar pelos outros, é se colocar na brecha por vidas, pela sua família que não se converteu talvez, pelos seus amigos lá da sua infância ou da sua adolescência que não conheceram Jesus. E você para o seu dia e ora pelo ciclano, pelo beltrano, por aquele peso, que você não fale mais com ele nunca mais. A oração não tem distância, ela ultrapassa as fronteiras. É tão forte a oração que você pode encontrar uma pessoa e ela fala assim, ó, por
favor, não fala de Deus para mim, não fala da Bíblia. Ela tem esse direito. E você tem que fazer o quê? Tudo bem, não fala mais nada. Mas uma coisa, ela não pode impedir você de orar por ela no seu secreto. Ela não pode impedir. Você mesmo com a proibição dela de falar da Bíblia de Deus, você pode ir lá no seu quarto e falar assim: Pai, eu quero orar por essa vida aqui, ó, e quero profetizar a salvação dessa pessoa. Isso é maravilhoso, querido. Isso é fundamental para as nossas vidas. Eu quero falar um pouco sobre características de um intercessor. Um homem, uma mulher de intercessão. Existe todo um ministério de intercessão, que são pessoas que Deus escolhe para pagar o preço mesmo. E existe a intercessão da igreja, que é você, que somos nós, que oramos pela cidade, pelos pastores, pela minha família. Nós oramos pelas pessoas, pelas coisas. Estamos fazendo intercessão. Mas há também o ministério da igreja, que pode ser que tenha alguns aqui, eu até creio nisso, viu, pastor? Que começa a queimar dentro de si, dentro do coração, algo a esse respeito aqui, por se colocar como um soldado de Deus nessa casa, na brecha. Um homem que precisa ter a sua santidade atualíssima, porque vai ser colocado no lugar de batalha, de guerra. Um homem que vai ser levantado por Deus para cuidar dos pastores em oração, cuidar desse bairro em oração, cuidar dessa cidade. Quando um pastor é enviado para uma terra, sabe o que isso quer dizer? Que a terra foi dada para ele. A autoridade está com eles. Pastor e a pastora, eles são donos dessa terra aqui. E o inferno sabe disso. O que eles precisam? Intercessão. Alguém para cobri-los, alguém para jejuar por eles, pela igreja, para que eles tenham força. Nunca desanime. Sempre tem uma palavra. Porque pastor sofre. Não é um super-homem, não é um homem de ferro aqui. É um homem com problemas, com dificuldades e limitações. Mas ele tem um chamado pastoral. Cuidar de ovelhas. Sabe de quem são as ovelhas? De Jesus. Olha a responsabilidade dele. Cuidar das ovelhas de Jesus Cristo. Ele precisa de ajuda. Intercessão. Ministério forte de oração por ele, pela família, pelas suas causas. Deus vai levantar aqui um ministério. Deus vai tocar em vidas nessa noite. E nós vamos ver os frutos em nome de Jesus. O que é caráter? Eu sempre falo uma coisa: ensinar alguém a orar é fácil. Agora, ensinar alguém a ter o caráter é difícil. Porque é algo muito interno. É algo muito interno. E demanda muito tempo e investimento para mudar o caráter de uma pessoa. Por isso que a primeira característica do intercessor aqui é sobre o caráter. Caráter, essa palavra vem do latim carácter e do grego caractere, que significa cunho especial que distingue as coisas entre si, marca, impressão, índole, resolução, firmeza, propriedade, expressão ajustada à natureza, sentimentos, feitio moral. Em psicologia, o conjunto de qualidades e atitudes que configuram o modo de ser de uma pessoa. O modo de ser de uma pessoa. Ao próprio do temperamento, que são as disposições herdadas, acrescentadas às características adquiridas, algo que você traz e que você adquire no seu tempo de vida. O caráter é uma das principais, se não for a principal característica de um intercessor. Por que eu digo isso para você? Porque o intercessor, ele pode ser que venha a orar mais do que o pastor, a jejuar mais do que o pastor. Por quê? Porque ele tem outras funções. Mas não é porque você ora mais ou jejua mais que ele deixa de ser o pastor. Ele ainda é a autoridade da igreja, os pastores. Por mais que você tenha revelação, que você viu isso, você viu aquilo, você ainda está debaixo de uma autoridade constituída por Deus e tem que ser respeitada e reconhecida. Não somente respeitada, reconhecida, porque eu só obedeço quem eu reconheço. Se eu não reconheço, eu não obedeço. Eu apenas vou fingir.
fidelidade. Nos piores momentos da igreja, a intercessão não pode se esconder e nem fugir. Os piores momentos do ministério, vocês são aqueles que vão, sabe os remadores do último porão, sabe o que é isso? Os navios mercantes antigamente tinham os remadores, eram os escravos. Eles ficavam lá embaixo do navio, nunca viam a luz, só ficavam remando, escravos, até morria e jogava fora do mar. Mas ficavam ali. Quando que eles remavam? Quando não tinha vento, porque o vento levava o barco. Mas quando não tem vento, quando tudo para, eles têm que remar. E quando o vento é contrário, tem que remar. Quem que vai descer no último porão na tempestade? Quando vinham as altas ondas e o vento contrário, quem que vai descer lá embaixo e pegar o remo junto? Porque ele vai estar lá, os pastores vão estar lá. Quem vai pegar a intercessão? Os guerreiros, os homens e mulheres de batalha. Pastor, estamos juntos. Onde o senhor for, eu vou. Que o senhor acredita? Eu acredito. Meu pastor Natanael, ele tem uma fé que eu preciso copiar, porque ele está além. Ele é a minha liderança. Líder é líder porque ele vê mais do que o liderado. Ele consegue enxergar mais longe. Pastor Natanael, o senhor está vendo isso aí? Eu vou junto. O senhor falou que vai dar certo? Então vamos junto. E eu preciso copiar a fé da minha liderança, porque eles estão acima. Mais autoridade. Mais autoridade. Não é que seja melhor. Não. Mais responsabilidade e mais autoridade. Não podemos negar isso. Caráter, fidelidade, lealdade, obediência. O intercessor precisa falar amém, em vez de falar mas, porém, entretanto. Não, ele fala amém. É isso? Amém. Amém. É mais bonito falar amém. É mais chique falar amém do que porém, entretanto e mais. O intercessor deve prestar atenção redobrada em relação ao seu caráter e persistir em confrontar as suas deformidades, porque ele é chamado para entrar em brecha. O que é uma brecha, querido? Brecha é um buraco na parede, que o inimigo vê uma chance para entrar, e aí você se coloca nesse buraco. E quando ele vai tentar entrar, quem que ele encontra? Você. Ele fala, nossa, ele está ali, ferrou, vou tentar outro buraco. Ele vai no outro buraco, quem que ele encontra? O outro intercessor. Ele fala, meu Deus, vou tentar o outro. A intercessão é como se fosse um muro que tapa as brechas da igreja. Reparadores de brechas, diz a Bíblia. Para que tudo aqui aconteça sem interferência. Ele consegue detectar o ambiente. Intercessores com mais sensibilidade conseguem entrar num ambiente e identificar o que está acontecendo. Que tipo de principado está querendo reinar? Que tipo de demônio está tentando se manifestar? Que tipo de roubo está acontecendo nesse culto? Sensibilidade, brecha. O intercessor toma a voz viva do Senhor na terra. É Ele quem proclama perdão, cura e restauração. Ele também é a voz profética da igreja. A intercessão da igreja lá, nós estamos 1 hora antes do culto. Agora meia hora por causa da pandemia. Mas antes, a gente fica na sala. Eles ficam na sala orando. E muito do que eles oram na sala antes do culto é o que acontece no culto. Até a palavra que se prega. Depois eles me contam. Oramos por isso, oramos por aquilo, e olha o que aconteceu. Estão ali em consagração, intercessão, em unidade, em concordância, profetizando no culto, cuidando da parte espiritual do culto. Você que é um sacerdote, você é o intercessor da sua casa. Está sobre você a responsabilidade espiritual da sua casa. Esse prédio aqui, ele tem o teto, tem as colunas. Amém? Para que serve a coluna do teto? A coluna segura o teto. Se não tivesse esse teto aqui, para que a coluna? Não tem função nenhuma. E se não tivesse a coluna, o que acontece com o teto? A esposa são as colunas. Elas sustentam o teto. Se você
Posso falar marmanjo? Marmanjo. Se você, marmanjo, tem preguiça de orar e bota a tua esposa para orar, você está errado. É você que cuida da casa. Ela cuida de você. Ela sustenta você em oração. Ela não sustenta a casa em oração. Você cuida da casa, espiritualmente falando. Você tem que orar mais do que ela. Você tem que colocar a mão na cabeça dela e ungir dos seus filhos. Sabe o que eu faço na minha casa? Eu sou o último a dormir. Todo mundo foi. Aí depois eu vou lá, oro com meu filho, cubro ele, dou uma volta na casa, fecho a janela, intercedo, vou lá no meu quarto, eu durmo. Quando eu entender que está tudo bem, eu vou lá e boto a minha cabeça. Porque Deus cobra isso na minha vida. Sacerdote, e você? Se colocar na brecha pela sua casa, é o teu primeiro ministério. Esposa e filhos são seus primeiros discípulos. Meu filho fala: pai, vamos orar? Estou te esperando lá no quarto, vem me cobrir. Ele já fica me esperando. E tem dia que ele fala assim: ô pai, você pode... Ele tem 9 anos. Ele fala assim: pai, você pode ungir a casa? Você acha que eu não vou ungir? Ah não, ele é uma criança, não sabe nem o que está falando. Coisa nenhuma. Criança tem sensibilidade que nós não temos. Ele pode estar sentindo alguma coisa que ele não sabe o que é, não sabe o que falar. Ele pode estar vendo alguma coisa na hora. Pode ser de madrugada, ele me acorda, eu vou ungir a casa. Eu preciso corresponder primeiramente a Deus, mas a minha família. Porque há momentos das nossas vidas, sacerdotes, palavra para vocês, que todos na nossa casa vão olhar para nós e falar assim: e aí? E agora? O que nós vamos fazer? Há dificuldades na família, dificuldades no trabalho, podemos enfrentar com a economia do país, sentimos em casa, e aí vão perguntar para você, filhos e esposa: e agora? O que nós vamos fazer? Você vai ter que ter uma palavra, querido. Você não pode falar assim: ah, não sei. Sabe que eu também não sei? Não. Você vai ter que ter uma palavra de um intercessor que passa um momento em oração, que busca a Deus diariamente. Você vai ter que ter algo para falar para a sua família, porque eles vão esperar você. E o teu filho vai crescer vendo você tomando essas atitudes. O que ele vai ser na vida? É um grande homem de Deus, porque você é a escola dele. Amém? Caráter, decisão, postura. Nós temos que ter isso para sermos intercessores. Isaías 58:12. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas em moradias. O intercessor foi chamado para ser um reparador de brechas e proteger as causas com todo o seu esforço. É necessário esforço. O reino é conquistado à força. Eu digo para você que o ministério de intercessão não é o Beto Carreiro, não é um parque de diversão. Muitos que estão fora querem entrar, mas quando entram para o ministério, pedem para sair. E eu não mando nenhum intercessor embora. Sabe por quê? Porque não é o chamado, não é meu. Deus que fez o intercessor. Eu só reconheço e dou toda a estrutura, dou a cobertura. Se você quiser sair, eu não vou te segurar, mas eu não te mando embora, porque o ministério não é teu nem meu, é de Jesus. O dom, querido, é do Espírito, não é do homem. Eu não posso dizer não a Deus naquilo que Ele me chama para fazer, porque quando eu digo não ao dom que Ele me deu, eu estou dizendo não a Ele e estou dizendo que Ele errou. Deve ter escolhido uma pessoa errada. Não. Você é um intercessor, um homem de oração, uma mulher de oração. Temos líderes aqui, líderes de células. Amém? Como é que é a célula? É um culto, querido. Onde se prega a palavra de Deus é um culto. Ali pode haver cura, pode haver salvação, visitantes, pode haver manifestações de demônios, porque você pode convidar alguém para a tua célula, você não sabe quem é de repente.
Se está aberta a sua casa, passa alguém na rua e fala assim: eu posso entrar para escutar a palavra? Você vai falar não. De repente ele entra, e daí? Tem que estar preparado para essas coisas. E como que eu me preparo para isso? Em oração. Senhor, me ajuda, que eu possa corresponder à tua expectativa, que eu possa ser nessa terra o que o Senhor escreveu no céu a meu respeito. Eu só quero cumprir na terra o que o Senhor estabeleceu no céu a meu respeito, só isso. Porque eu sei que o Senhor tem a boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Todos os meus sonhos eu entrego ao Senhor. Eu quero viver os teus. Quando eu me converti, eu tinha um monte de sonho, mas um monte de sonho. 99% eu tive que jogar fora. Eu só tinha um sonho que prevaleceu, um só, que eu tinha desde a minha infância: morar na praia. Eu morava no Paraná, no interior, lá em Londrina, longe pra caramba da praia. Eu falava: um dia eu vou morar na praia. Mas sabe qual era o meu plano na minha cabeça? Genial. Eu vou trabalhar, vou ficar rico com 65 anos, vendo tudo, e vou morar de renda na praia. Era a minha ideia brilhante. Quando eu me converti, passou um ano, eu estava aqui. Era o sonho que prevaleceu. E ter um filho, claro, eu queria ser pai. O restante, já esqueci todos. Deus tinha coisas melhores. Deus tinha coisas melhores. O intercessor aprende com os defeitos. Deve aceitar que tem algo a ser reparado. Sua busca é reconhecer e deixar Deus tratar os defeitos de caráter. Nós temos defeitos de caráter a serem ajustados e reparados por Deus. Quando a nossa liderança nos chama para dar uma palavra, porque eles estão vendo alguma coisa, aceite. Fala amém. Porque muitas vezes, querido, eu não vou conseguir ver o que está errado em mim. Alguma liderança minha vai ter que ver. E quando ele está vendo, glória a Deus, porque isso aconteceu. Porque quando eu entendo que eu estou errado, e eu não estava vendo isso, mas alguém me mostra, eu paro de errar. O meu orgulho é tratado, eu paro de errar e me edifico. Ou seja, andei para frente. Andei para frente. Nós temos defeitos. Salmo 139, 23 a 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O salmista falando: tem algo podre dentro de mim, me ajuda, mostra-me o que está errado, porque eu não vou ver. Existem áreas, algumas áreas que necessitam de atenção especial. São áreas diretamente atacadas pelo diabo na vida de um homem de intercessão e de uma mulher de intercessão, de alguém que ora. Atacadas, áreas atacadas. Existem barreiras que devem ser vencidas para que o seu ministério não seja abalado. Precisamos deixar o Senhor nos sondar e nos mostrar quais têm sido os nossos erros, para então, com a ajuda dEle, eliminá-los. Eu preciso de Deus, querido. Você pode ter daqui a algum tempo, sei lá, 20, 30, 40, 50 anos de crente. Na igreja que eu me converti, o pastor lá era o pastor Messias Anacleto Rosa. Ele era o pastor presidente da presbiteriana. Ele tinha 67 anos, isso há 15 anos atrás. 15 anos atrás. E eu pude vê-lo numa live esses dias, pastor. Um vídeo, ele está vivo ainda com 84 anos, com muita dificuldade na saúde, limitações na sua fala. Mas ele estava pregando com o mesmo amor que eu conheci ele há 15 anos atrás. E qual é a história dele? Ele se converteu com 16 anos de idade. Ele ouviu, estava carpindo num terreno lá na roça. Ele ouviu alguém chamá-lo atrás, tipo Samuel assim, e ele se converteu. Mas até hoje você vê que ele procura conhecimento. Ele tem quantos anos de crente? 70 anos, quase. Mas ele ainda está buscando aprender, buscando conhecimento.
Tipo assim, eu ainda quero aprender, eu ainda posso aprender, eu ainda tenho que aprender, mesmo no fim da minha vida. A palavra discípulo significa eterno aprendiz. Guarda para vocês, eterno aprendiz. Você vai ter que ser um aprendiz até o fim da sua vida cristã. Lá no céu, eu não sei como é que vai ser essa questão do ensino, mas eu acho que não vai precisar. Lá no céu você não vai precisar, porque você vai estar na presença do Pai. Mas aqui, busque conhecimento, saiba, conheça os seus erros, aceite a ministração, elimine os seus erros, por aquilo que Deus mostrar para você. O processo pode ser doloroso, com certeza, mas que nos tornará mais maduros espiritualmente. O que é a maturidade? É ficar com o beicinho quando alguém chama atenção? Não, é falar, amém, muito obrigado, glória a Deus pela tua vida, eu vou prestar atenção, não vou fazer de novo. Isso é maturidade. É não ficar chateadinho, não ficar de beicinho com aquele que foi lá ajudar você. Situações que o intercessor deve atentar no seu caráter. Primeiro, o ego. O ego está sempre à procura dos seus caminhos. A natureza humana não gosta que outros lhe digam o que fazer. Ninguém gosta de que nos digam o que fazer. Nós gostamos de ter o domínio da nossa própria vida e o controle. Nós achamos sempre que sabemos o que estamos fazendo, para onde estamos indo. E muitas vezes cometemos erros nessa área. Ao interceder, entramos na presença de Deus e ouvimos a voz do Senhor, seus pensamentos, os seus conselhos. Deus confia segredos aos seus intercessores. Tem 3 tipos de pessoas que Deus procura na terra: adoradores, obreiros e intercessores. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura obreiros. O trabalho é grande, mas cadê os trabalhadores? E ele procura intercessores, homens e mulheres de intercessão, de oração, para que possam cobrir a terra, para que possam cuidar da terra. Nos tornamos aptos a interceder por coisas que estão ao coração do Pai, porque Ele confia em nós. O ego faz com que as coisas percam o sentido, porque eu me olho para mim, eu sou muito mais importante, o que eu penso, o que está dentro do meu coração. Eu passo a orar só por aquilo que está aqui dentro, a meu respeito, a minha lista, os meus projetos, os meus sonhos, os meus desejos. É a minha casa nova, é o meu carro novo, é a minha viagem, é a minha roupa, é não sei o que, é uma geladeira nova, é uma TV maior. Ego. Um bom soldado tem que estar disposto a ser obediente ao comandante no meio da batalha. Já viu um filme de guerra? Sempre tem um general. Ninguém está lá por si. Sempre tem alguém comandando alguma coisa. E eles vão para a batalha juntos. Sabem exatamente o que fazer em qualquer situação. Ninguém, vai lá que eu vou depois, vai na frente. Não existe isso. Eles vão em unidade, do jeito que o general manda, do jeito que o comandante apresenta. Essa é a estratégia. Intercessão é a unidade. E a unidade não é só de boca, é por atitude também. Ações que demonstrem humildade e unidade. Demonstração da unidade leva à humildade, porque a unidade, eu sei que eu não sou eu sozinho, não tem eu contra a rapa, não existe isso. Nós estamos, entenda o seguinte, queridos, nós estamos no mesmo lugar e indo para o mesmo lugar. Nós temos somente um inimigo, e não é o irmão do lado, é Satanás. Ele é o nosso inimigo. Então estamos no mesmo lado. Não podemos brigar um com o outro. É lutar, é jogar contra o patrimônio. A nossa luta é contra o inferno. Só nós e Satanás. Nós somos do time de Jesus. Lá no céu só vai ter 2 portas: a porta do céu e a porta do inferno. Não tem uma terceira porta.
Nós temos que lutar juntos para que todos nós aqui e todos que você conheça entre pela porta do céu. E isso é feito através da intercessão. Não somente você por você mesmo, por seu ego, mas você para as pessoas. Ninguém pode brincar de interceder. Não é uma brincadeira, não é um parque de diversão. Enfrentaremos o exército das trevas, Satanás, e muitas vezes o intercessor vai ter que olhar para o inferno, porque ele vai ter que resgatar uma vida que está lá, jogada na lama, e você, através da sua oração, você vai lá, você pega essa pessoa que tem que levar lá para a luz. Então você vai ter que ter um encontro com o inferno, e depois um encontro com Jesus. Você está sempre entre um e outro, para que tudo ocorra bem. Na posição de intercessor, precisamos esmagar o nosso ego e permitir que o Espírito Santo flua. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, onde nós estaríamos? Se não fosse Jesus e a sua atitude de amor naquela cruz, já parou para pensar onde nós estaríamos hoje? Onde estaríamos hoje? Fazendo o quê? Se eu não tivesse me convertido, eu não sei se estaria vivo. Casado, provavelmente não. Provavelmente não estaria. Porque eu entendo que o meu casamento, ele começa primeiramente em Jesus. E eu não tinha esse entendimento. O meu casamento, a minha aliança com a minha esposa começa em Jesus, depois é com ela. E se começa em Jesus, eu sei que ela é a minha esposa para sempre. E numa situação de dificuldade no casamento, o que é mais fácil? Vamos separar. O que é mais difícil? Vamos alinhar o que está desalinhado. Intercessor é assim, ele não vai fazer mais fácil, ele vai fazer o que tem que ser feito, porque ele é um soldado de guerra. Um soldado de guerra está preparado para a batalha. O soldado vai para a batalha, ele não fica preocupado, que hora que é o almoço aí, comandante? A minha cama está pronta aí, não? Qual é o meu quarto? Ele dorme onde que tiver dormir, ele come quando dá, o que tiver, toma banho só se for no rio com roupa. Intercessor, preparado para a guerra, seja qual for, querido. Por isso que eu falo, vamos jejuar. Uns gostam, outros gostam menos, vamos dizer assim, mas tem que jejuar. A mortificação da carne é quando você trata a tua carne como se fosse uma pessoa. Te aquieta aí, filha, vai devagar. Agora quem manda é o Espírito. Você não tem vez aqui. Ah, mas aquele chocolate, aquela picanha, não é o momento agora. Quando for você vai, eu vou comer. Agora não é a hora, porque eu estou numa guerra. Então na guerra não tem chocolate ao leite, não tem a picanha, não tem esse negócio. Tem você ali com o seu armamento, a sua armadura, a sua espada, a Bíblia, olho aberto. Olho aberto. Abra os seus olhos, veja o que acontece ao seu redor. Muita coisa Deus vai apresentar para você, querido. Segundo, o medo. Muitas pessoas, ao intercederem, sentem medo, opressões e acabam subestimando o poder de Deus. Não permita que o inimigo lance essa baixa emocional em sua vida. Medo do que nós temos? Se é nós que somos o povo da aliança. Eu sempre digo que quando Davi foi enfrentar Golias, ele nunca chamou Golias de gigante. Você não vai encontrar na Bíblia isso. Ele nunca chamou Golias de gigante. Ele falava o quê? Incircunciso e filisteu. Eram as duas palavras que ele lançava sobre Golias. Ele tinha 1,60 m e pouco, tipo assim eu, 16, 17 anos. Ele chega naquele acampamento e todo mundo estava com medo do gigante, até o rei Saul. Mas ele fala assim: quem que é aquele ali que está afrontando o exército de Deus vivo? Quem que é aquele incircunciso? Quando ele fala incircunciso, sabe o que ele quer dizer? Que existia a circuncisão, que era a aliança de Deus com o seu povo. O que era incircunciso estava fora da aliança. Então, se você está fora da aliança, você não é o povo de Deus. Se você não é o povo de Deus,
perdeu. Eu vou ganhar, porque eu sou o povo da aliança. Não importa se você tem 3 metros e eu tenho 1,60 m. Se você vem com espada ou lança, eu estou com a minha funda. Não é a minha funda, mas é a minha aliança com Deus que ganha de você. Então quem tem que ter medo era Golias, não Davi. Quem tem que ter medo é o inferno, porque você se levantou em oração. Ai, mas é minha família, o meu trabalho. Tudo está nas mãos de Deus, cara. Ninguém vai roubar a tua casa, ninguém vai tirar ninguém da tua família, ninguém vai mexer em você, porque você está cumprindo um propósito, cumprindo um chamado, que é orai sem cessar. É um versículo com 3 palavras: orai sem cessar. É o mandamento de Deus, é um plano de Deus para o seu povo, para os seus filhos. Enquanto você estiver cumprindo com esse mandamento, com esse versículo, nada vai acontecer. Ah, mas eu fiquei sabendo lá que alguém... Querido, está tudo nas mãos do Senhor. Nós não estamos isentos de nada nessa vida. Pode acontecer. Crentes morreram de Covid. Você conhece algum? Morreram. Os crentes também morrem de acidente de carro muitas vezes, de problemas de saúde, morrem. Mas eu não vou ficar olhando isso. Eu quero entender que na minha hora Deus vai me chamar. Eu não sei quando nem onde, mas na minha hora Ele vai me chamar. Eu só quero uma coisa: eu quero morrer vazio. Sabe o que é morrer vazio, querido? Jesus falou o quê? Está consumado. O que está consumado? Ele? Não, a obra que Ele teve que fazer. A obra está consumada. O que o Senhor me deu, eu fiz. Pode ir embora. Paulo fala o quê? Combati o bom combate, guardei a fé e encerrei a carreira. Estou vazio, posso ir embora. Passagem aérea para o céu. É dessa forma que eu tenho que morrer. Tudo que Deus me deu eu preciso fazer. E quando acabar o meu projeto de vida, Ele me recolhe. Sabe o que tem no meu coração? Tudo que você tem que fazer na terra, você vai fazer. E você só morre quando você acabar o que tem que fazer. Deus escreveu a tua história. Se você está buscando a face dEle, se você está se santificando em obediência, em submissão, você só morre quando acabar o teu projeto. Deus fala: ponto final para essa vida. Manda trazer que eu estou esperando Ele aqui. Propósito de vida, não tenha medo. Não tenha medo. Distração: o intercessor que se distrai não consegue ouvir a voz ou a direção de Deus. A distração vem muitas vezes por causa dos problemas pessoais, perturbam a mente do intercessor e acaba levando isso para dentro da igreja. A maturidade do intercessor, ela tem que ser ao ponto de ele entrar para uma sala de intercessão, deixar todos os problemas para fora e entrar sem os problemas. Depois ele pode até pegar no final, mas ele tem que deixar lá fora. Ele tem que entrar numa sala, vestir a sua armadura, a sua espada e orar com a autoridade de quem é chamado por Deus. Quando acabar o culto, quando acabar a sua escala, ele entregar a sua intercessão, ele pode sair, ele pode até pegar o problema lá fora, mas enquanto ele está aqui dentro, ele não pode se distrair. E a distração é uma armadilha do inferno desta geração, da nossa geração. Tudo nos distrai. Quanta coisa temos que fazer, quanta coisa nos aparece para fazer. Antigamente não tinha um telefone celular, não tinha TV a cabo, não tinha Netflix. Me lembro que na minha casa tinha uma TV com 4 canais de rodar o botão, de girar, aquele negócio de girar assim, ó. Eu sou antigo de girar. Tinha que levantar lá para girar, você nem levantava, porque vai ficar isso, fica nesse canal o dia todo. Não tinha essa preocupação, essa coisa que hoje parece que nos oprime. Hoje, se você ficar sem o telefone um dia, você fica louco. Meu Deus, será que está me procurando? Será que aconteceu alguma coisa? Alguém morreu? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Na minha época não tinha nada. A distração hoje é um grande inimigo nosso. Satanás não quer arrancar você da igreja, ele quer deixar você aqui distraído, olhando o céu. O pastor pregando, está olhando, pensando na segunda-feira, nas contas, nos boletos, nos clientes, tudo, mas está sentado aí. Distração. A mente está vagando, e a mente vagando, para se tornar uma mente vazia, é facinho.
tem que preencher a sua mente com as coisas da palavra de Deus, com a Bíblia. Está triste? Vai ler a palavra para você ver como você melhora. Ah, mas não melhora. Lê até melhorar. Lê até você melhorar. Não importa as horas. Ah, vou passar a noite orando. Olha na Bíblia. Experimenta para você ver se teu dia não fica melhor. Você vai ter que tomar atitude. Lutar contra a distração. Uma grande arma do inimigo é a distração. Quando estamos distraídos, saímos do foco. O homem desfocado é um homem que não sabe para onde está indo. Ele vai para onde está indo o barco, a onda, o vento. Não. Eu tenho que saber aonde eu estou indo. Eu preciso de foco. A distração me tira o foco. Acabamos pensando naquilo que nos distrai, ao invés de levarmos o nosso pensamento cativo ao Senhor. Nós estamos vendo um tempo onde fica claro quem está desanimado e quem está animado. Como se fossem os 10 espias lá e os 2. Os 10 foram para a terra prometida, já estavam abatidos. Foram desanimados e voltaram pior. É igual a pandemia. Quem estava triste antes da pandemia, ficou pior agora. Está pior. Agora, quem estava animado, os outros 2 espias, eles voltaram babando. Muito mais animados. E agora? A pandemia, quem estava animado antes, ficou mais animado. Por quê? Porque o desanimado vê só a tragédia. É morte, é o Covid, é o desemprego, é o Brasil quebrou, e agora, e o que vamos fazer agora? Minha família, meus imóveis, minha empresa. Desânimo. E o animado? Deus vai manifestar sua glória, haverá cura, sinais, poder, salvação em massa. Ele pensa nisso. Foco e desfocado. Mente cativa no mundo e mente cativa no Senhor. Como é que se faz isso? Palavra de Deus. Desliga a televisão e lê um livro, lê uma Bíblia, querido. Invista tempo em você. Quando você lê a Bíblia, ou você busca uma palavra, uma pregação, você está investindo em você mesmo. Em você mesmo. Na minha casa, eu estou cada dia menos na televisão. Eu até tento, às vezes, mas não consigo. Tem tanta coisa para mim ler, para mim aprender, pastor, que aquilo não vai me edificar em nada. Eu fico louco, fico maluco. Aquele aparelho, tem coisa boa lá, mas tome cuidado, porque ela pode roubar você. E eu quero dizer para você, mesmo coisas lícitas, não estou falando de coisas ilícitas, que eu não vejo, coisas ilícitas. Por exemplo, eu gosto de futebol, mas eu via 1, 2, 3 jogos por vez, 6 horas na televisão. Meu Deus, comecei a pensar, mas 6 horas é pecado o futebol? Lógico que não. Mas comecei a pensar, eu poderia estar fazendo outra coisa. Poderia estar me edificando, vendo algo que realmente iria trazer benefício para dentro do meu coração. Eu sou corintiano, pensa. Não estamos numa fase muito boa, né? Estou desistindo. Não somos perfeitos, né? Mas nem o meu Corinthians me rouba mais. Pensa, glória a Deus. Comecei a ver que eu estava, sabe, eu gosto de surf. Tem lá a minha prancha, mas de uns tempos para cá eu falo, eu vou acordar às 6 da manhã para surfar. Eu trabalho às 9 e vou orar que hora? Que hora que eu vou orar? Que hora que eu vou preparar o meu dia ali, do meu joelho no chão, meu devocional? Está entendendo, querido? Não é pecado surfar, mas é algo que Deus falou comigo. Me busque. Esforço. A força, o reino é conquistado. Muitas vezes tem que deixar coisas lícitas, eu repito, coisas lícitas, que não é pecado, para você buscar a Deus. Você vai chamar a atenção do Pai. Você vai tocar lá no coração dele, quando ele olhar para baixo e falar assim, nossa, olha meu filho, ele poderia estar fazendo isso, que não é pecado, mas ele prefere fazer aquilo comigo. Sabe quando eu deixo fazer uma coisa que eu gosto, para fazer uma coisa que o meu filho gosta? E ele faz a mesma coisa comigo? É uma troca. Nós nos curtimos, nós ficamos mais próximos.
conversamos mais do que simplesmente ficar eu e ele na frente de uma tela. Mas vamos ficar um de frente para o outro. Nós estamos muito de lado. É uma geração que fica um do lado do outro, mas vamos ficar mais de frente, olhando um para o outro, conversando, ouvindo as pessoas. Nós temos muito pouco tempo para ouvir hoje em dia. Sempre estamos atrasados, querido. Pode perceber, nós estamos sempre atrasados. Você tem hoje meia hora para conversar com alguém? 40 minutos para tomar um café? É difícil. Distraídos, somos pegos por isso. Provérbios 7:24 diz: agora, pois, filhos, deem-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Estai atentos, eu estou falando, me escute, me dê atenção. O intercessor abre mão de sua vontade, se coloca no lugar da pessoa ou situação por qual intercede, e só fica em paz após receber o sinal ou a resposta de Deus. O que ele quer dizer aqui? Que o intercessor, ele vai orar até que o milagre aconteça, até o fim. Tem uma história que eu sempre conto de um evangelista chamado George Miller. George Miller, um grande intercessor, um homem de Deus, assim, um grande intercessor. Ele orou por um amigo durante 63 anos e 8 meses, todos os dias, para que um amigo se convertesse. 63 anos e 8 meses ele orou por este amigo, e ele morreu e não viu o amigo dele se converter. Mas no dia do enterro de George Miller, esse amigo entra no velório, ele se ajoelha no caixão e fala: eu não aguento mais, hoje eu me rendo. Ele não viu, mas deixou a sua história, deixou o seu legado. A missão foi cumprida, e eu não tenho dúvida alguma que ele não vai surpreender quando encontrar um amigo no céu. Porque uma pessoa que ora 63 anos e 8 meses por alguém, ele tem a plena convicção que aquilo vai acontecer. Se ele tivesse um pouco de dúvida: já faz um ano que eu estou orando e nada, quer saber? Deus, é contigo. Nós temos um casal de diáconos da igreja, que ela, durante 20 anos, o marido levava ela na igreja e ia embora. Levava ela na igreja e ia embora. 20 anos. E ela orando por ele, orando por ele, orando por ele. 20 anos. Um dia ele fala: vou na igreja. Hoje estão lá, diáconos da casa de Deus, não perdem um culto. Ele é um exemplo de homem de Deus. Os filhos estão na igreja, os netos estão na igreja. Poder da oração. Não desista da sua família, não desista dos filhos. Filhos é herança. Você tem autoridade sobre os teus filhos, não importa onde estão hoje. Um dia eu estava no mundo, a minha mãe estava de joelho no chão. Hoje ela está na igreja e eu estou com ela. Muitos anos se passaram, muitas noites ela investiu na minha vida, muitas lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas ela viu a recompensa. Ela poderia falar: Senhor, tu sabes. O tu sabes não é essa oração de um homem ou mulher de Deus. Pagar preço, joelho no chão. Um bom cristão presta atenção em sua conduta e leva a sério sua vida com Deus. Isso é a vida do cristão. Mas o intercessor deve redobrar a sua atenção e ser um homem íntegro, reto, permitindo que Deus o molde de acordo com o caráter de Cristo. O seu modelo de caráter, o meu, o nosso, é o caráter de Cristo. Pensa no tamanho da responsabilidade nossa, em termos nessa terra o caráter de Cristo, sermos moldados nesse caráter. Veja, eu vou colocar aqui para vocês algumas coisas que tem que ter um intercessor, que vai fazer diferença num campo de batalha, numa guerra que você enfrenta. Você deve amar. Intercessor ama. Intercessor, ele vê o pecado de um homem, de uma mulher, ele ama, ele não julga, mas ele ora por aquela vida, se colocando no lugar daquela vida, para tentar entender por que ela está reagindo desse jeito.
que ele fez isso? É olhar de misericórdia. Porque o intercessor tem revelações. Deus mostra a algumas vidas da igreja, revela algumas coisas, mostra alguma coisa, sonhos, visões ele tem. Para quê? Para apontar o dedo e julgar? Não, para ele poder orar, se colocando no lugar da pessoa, para de alguma maneira você tentar entender por que ele está fazendo isso, por que ele teve essa reação, se colocando no lugar da pessoa. Ter uma fé inabalável. A sua fé, a minha fé não é colocada nas coisas e nem nas pessoas. A sua fé não é colocada na bênção. A nossa fé é colocada em Jesus, querido. Nele está a nossa fé. Por isso que a nossa fé tem que ser inabalável, porque a minha fé é colocada em Cristo, aquele que pode todas as coisas, aquele que é libertador, intercessor. Ele cura, restaura, ele liberta. Numa sala de libertação, o que a gente faz? Estamos aqui, eu vou ministrar você, você é a vítima, o intercessor está ali, mas quem vai libertar é Jesus. Estamos aqui apenas como instrumento. Quem vai libertar você é Jesus Cristo, não sou eu nem o intercessor ali. Se você não acreditar nisso, eu não posso fazer nada para você. Nós vamos falar um monte de oração aqui, repetir um monte de frase, fazer renúncias, expulsar demônios, mas você não crê, não adianta. Jesus é o nosso libertador, Ele é o nosso Senhor, a nossa fé é colocada nele. Ter compaixão, saber se colocar no lugar do outro, acabamos de falar aqui. Saiba se colocar no lugar do outro, ser compreensivo, ser direcionado pelo Espírito Santo, confiar no Espírito Santo de Deus. Confie que você pode ser alguém usado pelo Espírito Santo de Deus. Ser obediente, fiel e leal ao chamado de Deus e à sua liderança. Ser humilde, pacificador. Você coloca lenha na fogueira e sai correndo para ver o circo pegar fogo? Não, você é pacificador. Você leva a paz para o relacionamento. Você tem uma visão diferente, você está de fora, então você consegue ver o que está acontecendo ali dentro. Pregue a paz. Seja uma pessoa pacificadora, tenha domínio próprio, seja uma pessoa equilibrada, ser perdoador, saber pedir perdão, mesmo que você seja a vítima. Sabe como que eu vejo o perdão? Começa lá de cima. Se você é um líder de célula e a tua ovelha fez algo para você, experimenta você pedir perdão para ela. Eu vim aqui pedir perdão para você. Não sei o que aconteceu, mas eu estou aqui como teu líder, eu quero te pedir perdão. Ele vai falar assim: nossa, olha, o meu líder veio aqui me pedir perdão por o que eu fiz para ele. Você ensina o seu liderado. Começa por você, começa pela liderança. A liderança mostra aos liderados como tem que se viver, não somente por falar. Eu vim aqui mostrar para você como é que tem que ser. O que Cristo veio fazer na terra? Pagar o preço por algo que ele não tinha feito, ocupar o nosso lugar na cruz. Meu Deus, se colocar no nosso lugar. Aquela cruz era para mim e para você, não era para ele, mas ele foi lá nos mostrar como ele era, ele tinha compaixão, ele amava, ele amou. O caminho que ele fez ali nas ruas da cidade, carregando aquela cruz, sendo humilhado, exposto, cuspido. Sabe o que ele estava olhando? Nós, a igreja lá na frente. Vim aqui para isso, por causa deles, e eu não vou retroceder. Essa é a minha missão, por causa deles, mesmo que eles não acreditem em mim, mas eu vim aqui por causa deles, se colocar no lugar deles. Nós podemos fazer isso aqui na terra. Nós podemos saber usar a armadura de Deus, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, calçados do Evangelho da paz, cinturão da verdade e couraça da justiça. A armadura é a sua vestimenta no meio da guerra. A sua armadura é essa. Bíblia, arma.
ter conhecimento da palavra. Teve um mês da minha vida que eu fazia atos proféticos comigo mesmo. Sabe o que eu fazia? Eu pegava a minha Bíblia e dormia com ela abraçada. Falei, eu vou acordar melhor, eu vou dormir com a palavra abraçada comigo. Alguma coisa vai acontecer comigo amanhã. Porque eu sei que ali estavam os milagres, ali estavam os segredos que eu precisava ouvir, ali tinha todo o conhecimento que eu precisava ter para aquele momento da minha vida. Eu dormia abraçado com a Bíblia, na expectativa de que amanhã cedo eu iria estar melhor, porque eu ia literalmente dormir com Deus, dormir com a palavra, ter uma vida íntima no altar de Deus, ser alguém que abre mão das suas próprias vontades, intercessor. Vou acordar às 3 da manhã para orar pela minha família, vou pagar o preço, vou dormir menos, para que um dia eu possa ver todos na igreja, todos. Ser alguém que adora a Deus em todo o tempo. Adoração, querido, vai muito mais além de um louvor. A primeira menção de adoração na Bíblia é quando Abraão vai entregar o seu filho Isaque. Nós vamos ali adorar e já voltamos. Ele fala para os seus servos. O que ele quer dizer ali? Adoração. Eu vou entregar a Deus o que eu tenho de melhor. Esse é meu filho, 25 anos esperei por ele. Quando Deus pediu o Isaque, ele não chorou, ele não questionou, ele não falou mais. Ele falou assim, vou. E ele literalmente matar o filho. Ele ia entregar a promessa, o que ele tinha de melhor. Isso é adoração. É entregar o que você tem de melhor em todas as áreas. O seu casamento pode ser um casamento em adoração a Deus. Você não vai adorar o casamento, não. É o seu casamento ser uma adoração a Jesus. Como você faz isso? Sendo o marido que você tem que ser, sendo a esposa que você tem que ser. Casamento não é para você ser feliz, é para você fazer o outro feliz, e vice-versa. Não é pensar, eu vou casar para que eu seja feliz. Não, eu vou casar para fazer o outro feliz. Pensar no outro, e o outro faz a mesma coisa com você. Isso é casamento, é entrega, é o outro. Você cria filhos para que eles sejam melhores do que você. O meu filho, que ele possa ser muito melhor do que eu. Eu falo assim, filho, você vai ser muito melhor do que o pai. Você vai pregar para muito mais gente, vai a muito mais lugares. Você vai ser muito melhor do que eu. É para isso que eu estou criando ele, porque ele possa ser muito melhor do que eu, fazer muito mais coisas, pregar a palavra muito mais longe do que eu fui. Eu estou criando isso para ele, dando as coisas para ele, para que ele possa ser isso, pensando nas pessoas. Adoração, entregue a Deus o que pertence a Deus. Seja um dizimista e um ofertante. Não está aqui, mas eu quero falar. Por quê? Porque é bíblico. Obedecemos a palavra de Deus. Está aqui? Tá, basta. Ah, mas foi os homens que escreveram. Claro, o camelo não ia escrever a Bíblia. Tem que ser o homem, guiado pelo Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo para escrever palavras aqui. O Espírito Santo é poderoso. Ele pega o apóstolo Pedro, o pescador Pedro, transforma esse homem num pregador da palavra. A primeira pregação, 3.000 almas salvas. Um homem que não sabia falar, só com o peixe, ele e o peixe. Um homem transformado pelo Espírito Santo. Ah, dá uma moeda. Isso eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Poder, autoridade que o peixe não dava para ele. Espírito Santo, escute o Espírito Santo, obedeça ao Espírito Santo de Deus. Seja ousado, corajoso, seja franco, atento em tudo. Tenha uma vida de jejum, oração e busca. Ah, mas o jejum é um problema. Não, é a solução de muitos problemas. É uma arma, uma estratégia de Deus para a igreja. O tempo do jejum é o tempo da entrega.
É matar a carne, é entregar a carne para Deus e receber pelo Espírito. Eu vou jejuar a janta. Amém. Sabe o que você faz na janta? Vai à televisão? Não. O tempo que você ia estar jantando, você vai para o quarto. Você dá o teu joelho e ora. Entrega aquele tempo que você está comendo na mesa a Deus. Estou aqui, Pai, lendo a Bíblia, orando, intercedendo, clamando ao Senhor, recebendo do Pai. Jejum, arma. Vou contar um segredo para vocês. O diabo odeia o jejum. Sabe por quê? Porque o diabo gosta da tua carne. E o jejum mata a carne. O jejum edifica o espírito. E ele sabe que quanto mais forte está o teu espírito, mais fraco está a carne. Porque elas são inversamente proporcionais. Quando eu estava no mundão, nos meus 30 anos de mundão, a minha carne estava muito mais forte. Quando eu conheci Jesus, a minha carne foi enfraquecendo. Que eu parei de usar drogas, parei de beber, parei de coisas mais, pornografia, essas coisas todas, parei. A carne vai caindo, o espírito vai aumentando. Por isso que ele odeia o jejum. É isso que o jejum faz. Não pode ter parte com o pecado. Não somos coniventes com o pecado. O pecado é ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de amanhã. É o mesmo. O que era pecado há 100 anos atrás, é pecado hoje e vai ser pecado daqui 100 anos. Mas agora está tudo muito liberal, né? As coisas, nada liberal. A promiscuidade sempre aconteceu. Sodoma e Gomorra era em praça pública. Na Babilônia, no meio do povo. Como é que era o Império Romano, o Império Grego? Como é que eles faziam lá? O que era ontem pecado é hoje, querido. Não negocie com o pecado. Não seja conivente com o pecado. Não aceite o pecado. A nossa luta não é contra o pecado, é contra o diabo. Resistir ao diabo e ele vai fugir de vós. Resista ao diabo, porque se você resistir a ele, você vai saber o que é pecado e o que não é pecado. Quero falar um pouco sobre a humildade. Em Tiago 4,6 diz o seguinte: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A humildade é uma característica essencial do intercessor e de qualquer cristão. O que eu entendo por humildade? É você ser legal com os outros? Não, não é isso. Humildade é você aceitar que tem um propósito de vida e corresponder a ele, mesmo que isso venha doer em você. É você entender que sem Deus nada somos e nada podemos fazer. É você compreender que Deus te sustenta, o mundo não te sustenta. Eu me lembro quando em 1989, eu acho, o Collor foi presidente. Quem lembra, levanta a mão. Ele confiscou a poupança de um dia para o outro. E as famílias de rico ficou pobre em uma noite. Perderam tudo que tinha. As suas posses, a sua segurança, a sua sustentação mundana. Perderam, ficaram sem. Perderam o chão. O que aconteceu? Muitos se mataram. Porque o que sustenta a nossa vida é Jesus. Não é as coisas dessa terra. Tudo pode passar. Os impérios passam, os reinos passam, mas a igreja está de pé, o reino de Deus está de pé. A igreja tem 2000 anos, a igreja começou com 11 membros. 11 membros. Quando ele vai embora para o céu, ele deixa 11 discípulos. Vocês começam a igreja. Mas quem são esses 11 membros? Fizeram uma diferença gigantesca na terra. Depois veio o apóstolo Paulo para completar o time. Apóstolo Paulo, aonde ele ia, deixava uma igreja.
Aonde ele ia, implantava uma igreja, levantava presbíteros, líderes e ia embora. Na outra cidade fazia a mesma coisa. O apóstolo Paulo pregou para continentes, a pé, de barco, sendo naufragado, passando fome, passando um monte de dificuldade, mas ele fez o que tinha que fazer. Humildade. O Senhor tem uma história para mim? Vou cumprir, só que eu preciso do Senhor. Por mais que eu seja o apóstolo Paulo, eu preciso de Jesus, de Deus, porque sem isso eu não vou conseguir fazer nada. Humildade, saber que nós precisamos de Deus. Se estamos vivos, se podemos orar, se pedimos a Deus, Ele responde, é 100% mérito de quem? De quem? De Jesus. O mérito é dele, não é nós. João 3,27 diz o seguinte: João respondeu e disse: o Senhor não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Jesus tem que vir do céu. A humildade não está na aparência, e está no coração, querido, daquele que ora, daquele que intercede, daquele que cobra a igreja. Mateus 23:2: quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Quando somos humildes, reconhecemos a dependência de Deus em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, você precisa reconhecer a dependência de Deus. O mundo me ensinou o quê? A independência. Me formei, tenho meu emprego, tenho meu dinheiro, não devo nada para ninguém, faço o que eu quero, a hora que eu quero, onde eu quero. É o que o mundo me ensinou. Trabalha, não dependa de ninguém. O mundo me ensinou a ser independente, me ensinou a ser egoísta e individualista, porque eu era assim: se eu estou bem, vocês que se danem. Era o que eu pensava. Eu tenho que estar bem, e se eu estiver mal, você precisa me ajudar ainda. Era o que eu pensava. O mundo me ensinou isso. Quando eu vim para Jesus, foi um choque. Um choque. Porque ele me ensinou o quê? Você não é ninguém. Só é o que eu quero que você seja. Porque você está nas minhas mãos. Se eu der um estalar de dedos, você morre. Você depende de mim para tudo. E eu amo tanto você que você está vivo ainda. Ele me ensinou a depender dele. Quando eu vim para Balneário Camboriú, eu recebi uma palavra de Deus. Saí da minha cidade, vim para cá. Eu tinha dinheiro para 2 meses, eu e minha esposa. Ou seja, eu tinha que procurar emprego no mês e começar no outro, porque o outro tinha que ganhar, ia acabar o dinheiro. Nunca passamos fome. Deus sempre nos honrou e sempre abriu portas. Muitas delas não era aquilo que a gente imaginava ou queria, mas era o que era necessário para aquele momento, porque aquilo ia nos ensinar de alguma maneira. Hoje posso falar para vocês que Deus sempre esteve conosco, me mostrando que eu precisava dele para fazer alguma coisa, para ser alguém. Me mostrando que, filho, você precisa de mim. Você tem 2 pernas, 2 braços, tudo bem. Você tem uma cabeça, tudo bem. Mas sem o papai aqui, você não vai fazer nada. Nada que seja sustentável. Você pode até fazer o que você quiser, mas para que seja sustentável, ele tem que estar junto. Dependência de Deus. O orgulhoso, ele faz a escolha pela independência de Deus. No ministério de intercessão, não existe lugar para brincadeira de ser independente. É um grupo de soldados com o mesmo objetivo, no mesmo lugar, indo para o mesmo lugar, guerreando o mesmo lado, por um mesmo propósito. Não tem independência. Ou você caminha no ministério em santidade e humildade, ou você pode apanhar. É um sério candidato a apanhar. Por que você apanha? Porque você está na linha de frente. Já pensou um adúltero na intercessão?
Um ladrão, eu gosto de roubar. Gosto de roubar, ninguém vê, mas eu pego. É intercessor. Já pensou o que acontece com esse camarada? Ele é colocado na linha de frente, aonde é o primeiro que toma o tiro. Se ele não tiver em santidade, ele vai ser o primeiro a apanhar. É o primeiro a apanhar. Na guerra, todo mundo sofre. Na guerra tem baixas. Na guerra você pode voltar manco, você pode voltar sem um braço, sem um olho, né? Sem uma perna, mas você volta vivo. Isso é intercessão. Você vai para a guerra, para a batalha. Mas como você está? Como é que está a sua preparação? Você está se preparando? Sabe aquela pré-temporada do futebol, que eles voltam um mês antes de começar o campeonato, né? Você veio junto ou você chegou no dia do primeiro jogo? Passou um mês na noitada e agora está pronto? Não, você não está pronto para nada. Você pulou a pré-temporada, você pulou o treinamento. Tem que tomar cuidado para que você não sofra as consequências de atitudes ruins que você toma, que nós tomamos. O que é se apresentar a Deus em humildade? Dependência total dele. Morremos para essa vida terrena. Negar a si mesmo. Deixar seus sonhos no altar e passar a viver os sonhos de Deus e para Deus. Você está preparado para isso, cara? Mas eu tenho um sonho de ser advogado daqueles. Mas de repente Deus fala para você: mas eu tenho um sonho pastoral para você. E você fala o que? Não, o meu sonho eu não abro mão. Eu não abro mão. Eu nasci com esse sonho e vou morrer com esse sonho. Deus fala: amém. Faz o que você achar que tem que fazer. Quando você chega no céu, aí ele fala assim: o que você fez? Eu fui advogado, cuidei das igrejas, tudo. Não, mas não foi isso que eu chamei você para fazer. Você tinha que ser pastor. Você fez uma escolha errada. E tem o contrário também. Eu quero ser pastor. Não, mas você tem que ser advogado. O que ele tem para você? Pregar o evangelho não é só quem está aqui no altar. É aí, no seu meio de atuação. Prega a palavra de Deus lá. Ganhe vidas lá. Ore pelo seu trabalho. Tem alguém lá que você está de olho? Ora por essa pessoa. Prega o evangelho para ela. Leva ela para a salvação. Temos que viver verdadeiramente o exemplo de Paulo em Gálatas 2:20, quando ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo imitando Jesus aqui. O que ele fez por mim, eu faço agora. Não é eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Aquele que entregou sua vida por mim. A humildade vem antes das suas obras, como podemos ver em um exemplo em Miqueias 6, de 6 a 8. Com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus Altíssimo? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, bezerro de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros ou de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: ó homem, o que é bom? O que é o que o Senhor pede para ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? A obediência é melhor do que o sacrifício. Você pode jejuar 40 dias. Você pode ler a Bíblia 3 vezes por ano. Você pode fazer o que você quiser, mas se você for desobediente, nada disso vale. Nada disso vale. Obediência. É melhor você não saber orar, não saber jejuar e não saber ler, mas ser obediente. Nós temos um diácono na igreja, o Michael, um menino que veio desenganado do hospital, uma vida destruída, e Deus resgatou esse menino. Hoje ele está na igreja, é um exemplo de servo. Ele fala assim: eu não sei falar, eu só sei obedecer. Ele fala assim:
não sei pregar, não sei falar, eu só sei obedecer. Hoje é um diácono na casa de Deus, servindo a casa do Senhor. Intercessor, obedeça. Você tem um pastor, você vai ter um líder do ministério, obedeça essas pessoas. Ah, mas eu quero fazer um jejum por mim mesmo. Não. Humildade para entender que agora é o tempo do jejum, agora é o tempo de não fazer o jejum, agora é o tempo de acordar às 3 da manhã, agora não é mais o tempo de acordar às 3 da manhã. A guerra, ela tem início, meio e fim. As guerras não acabam, porque quando acaba uma começa a outra, mas a guerra específica ali, ela tem o fim dela. A pandemia está acabando, daqui a pouco acabou. Começo, meio e fim, para começar outra. Mas essa, ela tem fim. Saiba andar conforme está andando o propósito. Obedeça, seja fiel na obediência. O intercessor não vive para satisfazer as suas próprias vontades, mas faz aquilo o que Deus quer, em dependência a Ele, independência total do Senhor. Temos que nos humilharmos na presença de Deus, querido. Não temos outra saída. Esse é o nosso lugar. O lugar da humilhação na presença do Pai é quando eu encontro Ele e falo: Pai, eu não sei o que fazer, não sei para onde vou, mas estou aqui para te ouvir. Vista-se da humildade. 1 Pedro 5:5b. E cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que é graça? Favor imerecido. Você não merece, mas Ele dá. Ele dá graça aos humildes. Ele dá o que você não merece, porque você é humilde. Maravilhoso. Deus de misericórdia. Nosso maior exemplo de humildade, Filipenses 2:5-8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz, a pior morte da época. Obediente. Jesus, vemos aqui, escolhendo ter essa atitude. Ele escolhe, ele obedeceu ao Pai e se humilhou. Obedece ao Pai. Mateus 16:24-25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quer me acompanhar? Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é a cruz? É uma autonegação, é deixar as minhas vontades para fazer a vontade de outro. Se for possível, passa de mim esse cálice, se for possível, mas eu estou aqui para te obedecer, Pai. Eu estou aqui não para fazer a minha vontade, que talvez a minha vontade não fosse para a cruz, mas eu não vim fazer a minha, vim fazer a tua. Exemplo de intercessor, o nosso espelho. Negar-se a si mesmo é perder a sua vida por outros, para que outros possam ganhar. Quando se perde é que se ganha. É assim no reino. Você entrega a sua vontade para Jesus em favor de outros. Que outros? Vidas, almas, o bem mais precioso da terra. O bem mais precioso da terra, vidas, almas, querido. Foi para isso que Ele veio. É para isso que pregamos o Evangelho, para que vidas sejam acrescentadas à família de Cristo. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso propósito de vida. Pregar o Evangelho, levar vidas a conhecer Jesus, a vida eterna, mais do que as coisas da terra, as coisas do céu. Você quer coisas da terra? Busque as do céu, porque a maneira que você busca do céu, a terra é apenas a consequência, é só o resultado. Busque o que é eterno, celestial, e colha frutos na terra. Colha frutos na terra.
dois tipos de batalhas que passamos na igreja: guerra espiritual, primeira delas. Para vencê-las, basta estar em santidade e aplicar a vitória de Jesus. O que é santidade? Santidade, vida reta, separada, vida diferente do mundo. Eu me valorizo, eu me guardo. Sou solteiro, me guardo para minha esposa, para o meu esposo. Santidade. Fuja das coisas da terra, obras da carne. Fuja, se santifique. Deus queria falar com o povo no deserto: Moisés, peça ao povo que se santifique, porque amanhã eu farei maravilhas no meio deles. O que eles falaram para Moisés? Moisés, vai você, nós não queremos. Vai você, recebe lá e traz para nós. Não, mas Deus queria o povo. Mas santifique-se. A santidade é algo que me leva a Deus. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Ele fala: santifique-se, que eu quero que vocês me vejam. Mas o povo não quis. O povo quis ficar no pecado, na desobediência, na desconfiança, no questionamento com Moisés, porque Moisés é isso, Moisés é aquilo, nos trouxe para passar fome. Santidade, santidade, vida separada, pensamentos separados. O que você pensa do país, o que você pensa do casamento, o que você pensa da educação, o que você pensa da sua família. Pensamentos bons, pensamentos santificados, separados. Uma vida de retidão, uma vida equilibrada. Vá para a batalha santificado. Tem alguma coisa contra o irmão, resolva na hora. Santidade. Está chateado? Resolva na hora. Está ofendido? Resolva na hora. Santidade. Alguém falou que você não gostou? Vai até essa pessoa na hora. Resolva. Não é para você bater nela, não. Peça perdão a ela e se conserta. Revolta. Pega a tua arma e mata o inimigo, porque senão você não vai conseguir. Segundo, guerra contra o eu. Vou entrar na intercessão, repreender o inferno, vou lutar com o demônio. Não é isso. Não é para isso que é a intercessão. A nossa batalha primeira começa conosco, o nosso orgulho. Pode acontecer situações dessa forma, mas a intercessão, ela cuida das coisas de Deus. Ela cuida da igreja. Ela cuida da cidade, ela cuida das ovelhas em oração. Ela ora pelas células. Ela profetiza. Ela intercede. Ela sim luta guerras. Muitas vezes tem que repreender o demônio, expulsá-lo. Isso acontece, mas não para encher o ego da pessoa, para glorificar o nome de Jesus, porque é a notoriedade dele que você expulsa um demônio. Não é em nome do fulano, é em nome de Jesus Cristo. Quando você fala em nome de Jesus, é como se ele estivesse aqui com você. Como ele não está com você pessoalmente, você representa ele. Estou aqui em nome de Jesus contra você. É como se ele estivesse aqui expulsando o demônio. Você é um representante de Cristo na terra. Olha o teu título. Você quer um título? Receba esse. Você é um representante de Cristo na terra. E se você tem um chamado para interceder, você é um representante de Cristo aqui para interceder pelo povo dele, para cobrir a igreja dele, a noiva dele. Essa é a nossa responsabilidade. Palavras relacionadas com orgulho aqui: arrogância, vaidade, rebeldia, egoísmo. Se você estiver cheio do Espírito Santo, ele vai te alertar caso você seja atingido por uma seta dessa. Opa! Quando você ora, ele te avisa das coisas. Quando você tem uma vida de oração, ele te avisa no seu dia a dia das coisas. Ó, cuidado com isso aqui.
não vai por ali, para, me escute, calma, não seja precipitado, respira, vai orar um pouco, 5 minutos, depois você volta. Ele fala com você, ele te alerta de situações que podem levar você a um prejuízo. Não permita que o orgulho faça parte da sua vida. Procure estar sempre cheio do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito, mais enfraquecido está o orgulho, mais enfraquecido. Alguns sinais de orgulho aqui para vocês: competição no meio da igreja, no meio do ministério. Cada um é usado um pouco. Eu quero resumir aqui contando uma história para você. Jesus Cristo, quando esteve na terra, ele tinha todos os dons, todos, ele era perfeito, todos os dons ele tinha nele. Quando ele morreu, ressuscitou e foi ao céu, com quem que ele deixou os dons? Com a igreja. Não é comigo sozinho, com a igreja. Então essa igreja aqui tem todos os dons que ele tinha com ele. Só que um tem um, outro tem outro, vocês são completos. Esse é o rebanho que Deus deu para o pastor cuidar. E aqui tem todos os dons que tinha nele. Para quê? Para usar, para ganhar vidas. Porque foi o que ele veio fazer na terra. Eu vim para buscar o perdido. E Deus, o Pai, me deu dons. Agora, igreja, eu vou embora e deixo com vocês. Vá buscar almas. Não existe competição na igreja. Porque o que você tem que fazer é teu. Ele pode fazer o que você tem que fazer, mas ele não vai fazer como você faria. Porque colocou algo nela e algo nele. É individual para o reino, mas é individual. O que você tem que fazer, Deus deu para você. Se você não quiser, o outro pode até fazer, mas não vai fazer como você. Não tem competição. Todos estamos no mesmo lugar, lutando pelo mesmo Deus, indo para o mesmo lugar. Competição de quem contra quem? Ah, porque ele está lá no altar, eu queria estar. Porque ele prega, eu não prego. Estamos perdendo tempo, porque o inferno está ceifando vidas lá fora, e eu estou brigando que eu queria estar aqui, eu estou aqui. Você entende o problema? A nossa luta não é contra quem está aqui, ou quem está aqui, ou quem está lá, é contra quem está lá fora, querido. O inferno está ceifando vidas todo dia lá fora. Todo dia. A nossa briga não pode ser aqui dentro. A nossa briga é todos nós contra Satanás. Em nome de Jesus. Dificuldade em se abrir com o líder, segurar problema. Um coração que não se abre se torna uma grande ferida, que quando explode, pode ser tarde, pode ser irreversível. Quanto mais você guarda, pior fica. Uma ferida não tratada, ela inflama. Ela inflama. Uma vez a minha esposa, quando era solteira, ela conta uma história que ela pisou num copo de vidro, e o vidro abriu aqui a pele, abriu. E ela foi para casa, olhou, lavou, tampou, ficou. Um dia depois não conseguia pisar o pé no chão. Foi no hospital. O que o cara fez? Teve que abrir aquele negócio. Já estava colado com a pele, aquele sangue, tudo inflamado. O cara teve que abrir aquela pele, puxar a pele, limpar lá dentro. Uma ferida que não foi tratada, para curar ficou pior. Ficou pior. A dor foi muito mais intensa do que se fosse na hora. Quis tampar, não quis ir para o hospital, eu dou um jeito, faz assim, faz assado. Depois piorou. Tem que tratar na hora. Na hora. Vá até seu líder, confesse pecados, confesse erros, peça perdão. Ah, mas eu sou o líder, eu não posso pedir perdão para o liderado. Quem falou para você que não vai? Onde é que está isso na Bíblia? Se você cometeu erro, independente de quem for você, você tem que pedir perdão, querido. O pecado afasta o homem de Deus, mas o arrependimento
o reaproxima. Ele volta para Deus. Elogios. Todo ser humano necessita de elogio. Isso faz bem e estimula. Mas o problema não está em receber elogios, e sim você querer elogio. O problema não é você receber elogio. Isso pode acontecer. O problema é você almejar isso. Eu vou fazer para que uma hora eu seja reconhecido e seja chamado lá, o pastor me apresenta e fala isso, é para isso que eu estou aqui. Nosso apóstolo Rina fala uma coisa para a gente: aquele que quer ser reconhecido pelos homens não será reconhecido por Deus. Aquele que quer ser destaque aqui em cima, perante a todos, que quer reconhecimento humano, não terá o reconhecimento de Deus, porque o seu coração está na terra, não está no céu. Nós trabalhamos para Jesus, querido. O nosso chefe é Jesus. É para Ele que respondemos e correspondemos, porque foi Ele que nos deu o que temos. O dom que nós temos, a vontade que temos, a condição que temos para entender o Evangelho e pregar ou receber a palavra, vem de Deus. Então é a Ele que respondemos e correspondemos. Nós temos uma vida nessa terra em obediência e liderança. Por quê? Porque está na Bíblia. Ele que nos fala isso. Obedecemos a palavra de quem? Dele. Não é a palavra de homens. Achar que o irmão deve ser como você, isso é um egoísmo. É o que eu achava da minha esposa. Lembra no começo que eu contei para vocês? Eu achava que ela tinha que orar o que eu estava orando, o mesmo tempo, a mesma coisa. Não! O trabalho dela no reino é outro. Ela lidera o ministério infantil da igreja há 15 anos. Tem lá 200 crianças domingo. Ela tem lá professora, coordenadora, uma loucura. Essa é a pegada dela. Eu não sei nada do ministério infantil. Ela tem mais de 100 vidas que ela cuida lá, de professores. Eu não sei como ela consegue. Dá conta, não sei. Na minha cabeça não consegue entrar. É para isso que ela foi chamada. Está lá há 15 anos. A pegada dela é outra. Eu não posso querer que ela seja igual eu. Não posso. Egoísmo, isso é individualismo. Ela tem uma pegada no reino, eu tenho outra pegada no reino. Juntos vamos embora. Vamos junto. Cada um tem um propósito. Não queira que o seu irmão seja igual a você. Você vai exigir algo dele que ele não vai conseguir te dar, e você pode matar ele. O líder, sabe qual é o papel do líder? É tirar o máximo que ele puder do liderado, no propósito dele. O líder olha para o liderado e fala assim: cara, eu acredito em você, eu sei que você vai fazer isso, isso, isso e aquilo. Não que ele torne igual a você, não. A intercessão lá tem 35 pessoas, 34. Eu olho para cada e falo assim: cara, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Você pode fazer mais, você também, e você também, e você também. Tentando tirar o máximo que eles podem dar para Jesus. Ah, tô desanimado. Desanimado coisa nenhuma, cara. Levanta a tua cabeça. Olha ao teu redor, olha quem você é, o que Deus fez na tua vida. Tentar que ele seja tudo que ele nasceu para ser, mas não que ele seja igual a um ou igual ao outro. Não pode ser assim. Ficar satisfeito com o erro ou acerto de alguém, não. Alguém errou, você não pode estar satisfeito com isso. Misericórdia. São os nossos irmãos. Se ele entenda o seguinte: é a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Se você está mal, a igreja está mal. Eu não posso ficar ali com a igreja de Cristo mal, a noiva do Senhor. Eu olho as vidas como a noiva de Cristo. Então se você está mal, eu vou ficar mal, e vou tentar te ajudar juntos. Vamos sair dessa situação. Eu não posso ficar rindo ou satisfeito porque você está indo mal. Mania de se justificar. O erro foi cometido, peça perdão e ponto.
Ah, mas eu fiz isso porque aquele me fez isso, porque foi a consequência disso. Não, querido. Pastor, errei, peço perdão, pisei no tomate, na jaca, caí, tropecei. Eu quero começar do zero.